Boa tarde a todos. Eu esqueci-me, pensava que isto era assim como a mesa, esqueci-me que tínhamos que falar do púlpito. Vou tentar ver aqui algumas coisas, se também a luz permitir. Partilho, sim, da experiência de ir tentando fazer alguma coisa. Portanto, a partilha carece de fundamento sistemático. Não sou teólogo, nem academicamente encartado, nem por gosto, digamos assim, de muita reflexão. Também não penso que as paróquias de onde venho estão longe de ser de sucesso ou de referência, mas onde sim se vive esta preocupação e esta vontade de facto chegar a todos. Já agora posso dizer que muita desta preocupação acaba por se concretizar também na materialização de um projeto de programação pastoral a partir do Movimento por um Mundo Melhor, que tem logo à cabeça, digamos assim, no primeiro nível de programação isso, o povo no seu conjunto. Antes de pensarmos na catequese e na liturgia e por aí fora, toda a gente que habita a paróquia, e isso vai trazendo algumas experiências, e alguma da coisa que irei dizer aqui penso que também parte um bocadinho dessa reflexão e dessa experiência. Se o meu dizer não tem assim grande sabedoria, queria também dizer que afirmar uma coisa não significa negar outra. Nestes anos tenho estado em Lourdes, tenho tido vários padres a trabalhar comigo, muitos deles africanos, e um deles um dia contava-me que havia lá um padre que algumas coisas não estavam muito certas, e o bispo chamou-lhe e dizia então, esse padre, aplicou-lhe uma disjuntiva. Quer dizer, ou tu entras no caminho ou eu escolho outro caminho para ti. Não é? E eu penso que nós temos de facto muito uma lógica disjuntiva, ou uma coisa ou outra. E a realidade, penso eu, é muito mais conjuntiva do que disjuntiva. Esta igreja não é feita só de betão, nem é só feita de ferro, nem é só de janelas, é feita de tudo. E quando se afirma uma coisa, não quer dizer que as outras não são importantes. Queria também sublinhar uma coisa que já aqui foi dita e que para mim é muito clara, é que de facto nós temos há uma mudança, quer dizer, já dissemos muitas vezes, a cristandade acabou. Penso que o Papa João Paulo II chegou a chamar à Europa o continente da velha evangelização, e portanto neste sentido até é curioso, é bom lembrarmos que a Igreja já não está no centro. Quando a gente diz que tem que ir às periferias, penso que até é bom. Dizia lá, esta não é minha, é lá do meu vigário, vigário da Vigararia de Lourdes Odivelas, de onde venho. De facto, a Igreja hoje já não está no centro, e eu penso que temos que ter essa consciência. Lembro-me, como não sei muito, conto histórias, lembro-me que há muitos anos, numa iniciativa com este espírito sinodal, que foi o Congresso Diocesano dos Leigos, alguns lembram-se, numa das sessões, na altura não se chamava workshops, nem ateliês, chamava sessões parcelares ou não sei o quê, falava o bispo, na altura, bispo auxiliar do Patriarcado, José da Cruz Policarpo. E ele dizia a certa altura uma coisa que eu nunca me esqueci, que era assim: os padres na missa ralham contra as pessoas que não vão à missa. Ora, o destinatário está errado, quer dizer, se querem falar contra as pessoas que não vão à missa, tem que ir ao sítio onde estão essas pessoas, porque os que lá estão. E acho que muitas vezes nós pensamos assim, pensamos ainda que aquilo que dizemos é ouvido por toda a gente e que basta avisar na missa que toda a gente fica a saber e por aí fora. Penso que tem que haver aqui uma revolução, digamos assim, de paradigma. Já agora uma análise também menos profunda, se calhar, mas algumas coisas que tenho ouvido sobre o Papa, fala muito da imagem. Eu acho que este Papa marca uma mudança também, porque
e volto aqui a insistir, afirmar uma coisa não é excluir a outra, o seu acento tónico está na ortopraxia e não tanto na ortodoxia. Depois a gente pode dizer que ele é simpático e que não sei o quê, mas a preocupação é a vida das pessoas. As pessoas que morrem em Lesbos, os casais que às vezes vivem em segundas uniões, por aí fora, a vida das pessoas. E como é que se acolhe e como é que se responde. E isso penso que também tem implicações. Então o que é que se espera da Igreja? E antes de dizer o que é que se espera da Igreja depois do Sínodo, gostava de dizer ainda duas coisas. Uma, que já foi aqui lembrada, é que nós estamos a viver, a preparar ainda o Sínodo. E é bom estarmos atentos. Este ano lá resolvemos pintar os círios pascais, nós, em vez de comprarmos já feitos, e estava ali a falar-se pôr o símbolo do ano da misericórdia. Disse, não, vamos pôr o símbolo do Sínodo, porque agora já não se fala do Sínodo. Falou-se o ano passado, agora já não se fala do Sínodo. E é bom lembrarmos isso, que ainda está a decorrer este tempo de preparação, e é bom. E já agora também quero dizer uma coisa, eu espero mesmo que o Sínodo seja uma experiência de partilha e de reflexão. Eu não controlei quando é que comecei a falar. Todos nós gostaríamos de ver conclusões. O meu grande medo é que já o Sínodo comece com conclusões feitas. Isso o que eu espero é que o Sínodo seja um tempo de reflexão, de debate, e que daí haja lugar para que o Espírito queira dizer a toda a Diocese. Posto isto, hoje, desde que o António Maruz me telefonou, tenho andado assim um bocado aflito a pensar o que é que hei de dizer aqui, e hoje estava a pensar nisto e cheguei à conclusão que afinal espero que isto continue. Não é dizer que não espero nada, espero que continue. E dei-me conta de que há mais de 30 anos que já se anda a falar de nova evangelização, não é? E uma das coisas que eu sinto é que depois falta tempo para aprofundar as coisas. Todas as coisas têm uma pré-história. Eu estava-me a lembrar que o Papa Paulo VI também já escreveu uma encíclica sobre a evangelização, e ele lá, a certa altura, diz que evangelizar significa depois transformar a cultura, não é? Até os critérios que contam. E isso não se faz num ano. Eu devo-vos confessar que se não ler os documentos do magistério for pecado, eu vou para o inverno direitinho. Tenho as contas atrasadíssimas em relação ao Papa João Paulo. Só estou a falar do tempo em que eu tinha noção das coisas. Tenho as coisas muito atrasadas em relação ao João Paulo II. O Bento XVI, ele teve menos tempo e, como era alemão, queria sempre estudar muito antes de... Tenho coisa não tão mal, mas este Papa, quer dizer, escreveu um documento a dizer que queria que ele não fosse para a prateleira, mas a seguir pôs-nos logo a pensar sobre a família, e depois escreveu uma coisa sobre a ecologia e agora já tem outra sobre a família, não é? E eu, pessoalmente, e nas comunidades, se calhar também porque elas acabam por sofrer dos meus males, sinto que as coisas precisam de mais tempo. Refletir sobre este sonho missionário de chegar a todos, pôr em prática, ensaiar. O Sr. Patriarca falava de um laboratório, não é? Da Diocese de Lisboa ser um laboratório. Eu penso que não se faz em 2 anos de preparação do Sínodo. E nesse sentido, não se faz em 2 anos de preparação, precisa de tempo e precisa de continuidade. Penso que a experiência, pelo menos a mim, vai mostrando que muitas vezes é fácil mobilizar as coisas para as pessoas, para preparar as coisas. Mas depois as coisas acontecem e o que fica... Lembrei há pouco o Congresso Diocesano dos Leigos, alguns se calhar já nem se lembravam que isso existiu. Há muitos que se calhar já nem se lembram que existiu há 11 anos uma coisa que se chamou o Congresso Internacional para a Nova Evangelização. Conclusões, ações que passaram a fazer parte das nossas comunidades,
não sei, também não estou em lugar de saber, mas parece-me que às vezes andamos depressa demais. Vem um ano com uma coisa, vem outro com outra, às vezes vêm programas da Diocese para 3 anos, mas gostava mais de ver um caminho em que a gente pudesse ser, este ano chegámos aqui, queremos chegar a lá. E, portanto, o que eu espero da Igreja Diocesana é que não se esqueça, a seguir, das conclusões a que chegar o Sínodo. Que tenha a paciência, a persistência de ir cuidadosamente pondo em prática essas intuições que de certeza serão boas. Nesse sentido é que eu dizia que espero que não mude muito. Porquê? Porque há mais de 30 anos que o Papa João Paulo II falou de nova evangelização. E se a Igreja continua hoje a convidar-nos a viver, a pôr em prática este sonho missionário de chegar a todos, é porque isto ainda não aconteceu. É porque ainda há muita coisa que permanece na mesma e esta necessidade continua a existir. Este documento depois traz aqui vários desafios. Um desafio importante, logo este no primeiro ponto, que haja uma capacidade que a nossa fé diga alguma coisa à vida das pessoas, tenha uma palavra profética a dizer à vida da cidade. Claro, e também já foi aqui lembrado na introdução, isto supõe o conhecimento da realidade. No documento do Papa, da Alegria do Evangelho, tem todo um capítulo sobre essa análise, essa leitura. E eu penso que ler a realidade, conhecê-la e ter uma palavra profética, de anúncio e também de denúncia, é sempre um desafio. E que, neste sentido, a Igreja há de ter, e espero que tenha, a ousadia de propor uma palavra que seja isso, anúncio e denúncia. Há algumas coisas em que a Igreja está habituada a ser contracorrente, não é? Sobretudo na moral familiar, não é? É sempre aí, já se está à espera que a Igreja seja contra, não é? A legalização do aborto e por aí fora. Mas também há tantas outras áreas da vida, da sociedade, em que às vezes é preciso ousadia, como o Papa diz, haver uma economia que mata. E isto é já o primeiro ponto, depois daquelas 3 prioridades que este documento aponta. Partilho convosco que foi dos guiões do Sínodo aquele que foi mais difícil de gerir lá na paróquia. Quando se fala de questões de economia e de política, parece que isso assusta muito os cristãos. E este é um desafio que é mais velho do que a nova evangelização, não é? A doutrina social da Igreja é uma coisa que se fala há muito tempo. Toda a gente sabe que existe, mas se calhar ninguém sabe muito bem o que é. E que depois, quando é para pôr em prática, é muito difícil. Partilho que num retiro pregado ao clero, o padre Ricardo Neves, que já está lá no céu a ver estas coisas todas e a rezar por nós, dizia que acompanhava um grupo de empresários católicos e o tema mais difícil que eles encontraram foi precisamente este, ele foi profeta nesse, não é? Portanto, ele propôs como tema do retiro a misericórdia, antes do Papa ter proclamado este ano da misericórdia, e ele dizia precisamente a misericórdia enquanto critério para a gestão, aquilo foi muito difícil de pegar e de trabalhar. Uma palavra nestas áreas concretas do mundo do trabalho, da economia, pois penso que é precisa e urgente. A questão da justiça e da democracia, o texto aqui diz que é uma aspiração. Eu devo dizer que sinto que hoje
pelo menos na Igreja, está-se mais para a afirmação de uma certa da individualidade do que do grupo. Esta questão da comunhão, do trabalhar em conjunto, tenho sentido algumas dificuldades. Não estou a dizer que é impossível, antes pelo contrário. Eu lembro mais uma história que os padres mais velhos do Patriarcado contam, que o primeiro reitor do seminário dos Olivais, Monsenhor Pereira dos Reis, dizia, são duas histórias. Ele dizia: sei que não posso endireitar o mundo, mas cada vez que passo por ele mando um pontapé para ver se ele fica um bocadinho mais direito, não é? E um outro, o arcebispo de Císico, já idoso, que vinha lá das missões, vendo ali os diáconos nas vésperas serem ordenados, todos cheios de entusiasmo, a achar que iam converter o mundo, dizia: está bem, vós para lá ides, eu de lá venho. Como quem diz, eu também já tive essas ilusões e sei que afinal não se muda muito. É verdade que nós temos de ter consciência da realidade, das dificuldades, mas acreditar que é possível dar passos, com o tal tempo. As coisas não mudam num dia, penso eu, pelo menos como deve ser, consolidadamente, e isso supõe paciência. E neste capítulo da participação, numa coisa muito concreta que são os órgãos de participação, quantas das nossas paróquias têm conselhos pastorais a funcionar? No pós-concílio, olhando um bocadinho muito para a parte mais legal, era preciso formar, formou-se à pressa, muitas vezes sem a preparação necessária e em muitos lugares acabou por morrer, noutros é mais ou menos um órgão para acertar o calendário, não é o programa, é o calendário da paróquia, para que as primeiras comunhões não sejam no mesmo dia da peregrinação a Fátima, não é? Mas penso que há um caminho a fazer até de cultivo da participação, da corresponsabilidade. Na apresentação que me fizeram, falavam disto, é uma coisa que me preocupa de facto, a formação. Porque se não houver espírito crítico, também os conselhos pastorais são o quê? O Senhor Prior propõe e toda a gente diz amém. Não é? Obrigado. E isso eu penso que é um desafio. Partilho convosco uma tristeza, entre outras que trago. Os catequistas da minha paróquia este ano não quiseram ler os 2 últimos capítulos. Acham que é difícil ler uma coisa. Preferem que vá lá alguém dizer o que é que o Papa disse do que ler o que o Papa disse. Não sei se me fazem entender. Como eu não gosto muito nem de almôndegas nem de hambúrgueres, faz-me um bocado de espécie que haja gente que prefira de facto comida mastigada, que não vão aos originais e que não aprendem a pensar por si. Nós, aliás, hoje vivemos numa época de comentadores. Basta ver os telejornais todos. Há comentadores para tudo, desde para saber se foi penalti ou não, até se o Sócrates fez bem e mais não sei quem, desde a política até ao terrorismo, há comentadores para tudo, e para nos dizer o que é que a gente tem que pensar. E isso, de facto, a participação supõe gente consciente, informada, que pensa por si e que aceita também, que nem todos pensarão da mesma maneira, mas que sabe partilhar aquilo que pensa. A linguagem da arte estou a pensar numa coisa muito concreta que eu acho que ainda a Igreja está refém de muitas expressões. Nós na liturgia estamos, quer dizer, aí é que às vezes é um bocado, sempre se fez assim, não é? Portanto, não se ensaiam expressões novas. Na arquitetura, por aí fora, há um conjunto de coisas que eu penso que é um desafio de acolhimento, da novidade e de aceitar isso, de aceitar linguagens novas que digam a realidade.
um novo modo de estar e este sonho de escutar todos, de ser acolhido, de não excluir ninguém. Eu, juntamente com esta ideia do tempo, de achar que é preciso tempo para que as coisas se cimentem, tenho também uma linha de força que acho que é muito importante, e que este Papa, se calhar, percebeu isso, porque ele não fala nem de nova evangelização, ele fala de uma conversão missionária. E eu penso que este é o desafio. O último capítulo da exortação tem a ver com o evangelizadores com espírito, não é? O Papa João Paulo II, quando começou a falar disto da nova evangelização, dizia que era um novo ardor. É um entusiasmo, com certeza, mas é de facto uma mudança de mentalidade que passa por muitas coisas, que passa pela tal linguagem, que também se fala aqui no documento. E um dia destes dei-me conta que a linguagem não é só não usarmos palavras de teologuês, é mesmo não pressupor que as pessoas conhecem a parábola do filho pródigo, não pressupor que as pessoas sabem o que é que foi o Concílio Vaticano II, porque às vezes nós falamos pressupondo isso, e isso já não é verdade. Não é só o uso deste ou daquele vocabulário, não é só a temática que escolhemos, que pode ser muito ao lado da vida das pessoas, é mesmo não pressupor que as pessoas sabem aquilo que para nós é óbvio. Uma conversão missionária é também não pressupor, já diziam os nossos bispos, salvo erro, em 84, a fé em quem ainda não a tem. Mesmo que venham à igreja, o Sr. Padre Fabrício há bocado falava de que o cartório é ambulante, não é? Mesmo que quem vem à igreja pedir algum sacramento, supor a fé em quem ainda não a tem, e que por isso é preciso um primeiro anúncio. O Papa ensaia esse primeiro anúncio no início desta exortação, que está na base do nosso estudo. E penso que é também um desafio. A conversão significa pôr-nos na pele de quem nunca escutou. E penso que era isto. Já vi ali o sinal dos 2 minutos. Não queria demorar muito. Normalmente estico-me e não cumpro os horários. Este ardor, esta conversão, penso que era também um desafio. Experimento isso, quando na paróquia se procura pensar em todos no sentido, já há bocado disse isso, os que não estão fechados no tempo, e nós procuramos sistematicamente ao longo do ano encontrar iniciativas para as quais convocamos toda a gente, e chega um convite a todas as casas e assim. É também em termos numéricos, de facto a parábola hoje está muito invertida, os que estão no redil, entre aspas ou com aspas, assim, não é? Mas e depois quem pensa diferente, e neste sentido esta iniciativa de escutar outras pessoas com outras vivências, que tem a ver com depois a conclusão de não excluir ninguém, de se fazer acolhida. É um caminho que eu gostava que não esquecêssemos a partir de 8 de dezembro, que é quando termina o sínodo. Desculpem, não disse nada de interesse. Muito obrigado pela vossa paciência.